O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Jesus esteja com todos nós. Nós estaremos realizando o nosso primeiro curso de facilitadores para o projeto Espiritizar. Inicialmente vamos trabalhar um conceito sobre a comunicação e o seu significado. A comunicação é o processo pelo qual acontece a transferência de informação e significado de uma pessoa para outra, permitindo que haja a compreensão daquilo que foi expressado. Uma informação que tem um significado tanto para quem fala quanto para quem ouve. Se nós comunicamos algo e aquilo não foi compreendido pelo receptor, nós falamos, mas não comunicamos. Muitas vezes acontece isso no nosso relacionamento interpessoal. Fala-se muito e comunica-se pouco. Por quê? Não é a fala que comunica, é como nós falamos, toda uma série de questões que vão realmente gerar a comunicação. Então, sempre para que haja comunicação, é necessário que haja compreensão da informação, da mensagem transmitida. A comunicação, ela permite o relacionamento contínuo entre as pessoas. O ser humano é um ser eminentemente social. Como um ser social, nós nos comunicamos continuamente uns com os outros. E a essência, o que caracteriza realmente o ser humano é exatamente a comunicação. De todos os seres vivos, nós somos biologicamente considerados animais, de todos os seres vivos, nós somos que temos o processo de comunicação mais sofisticado, porque biologicamente nós somos animais, mas nós somos de um outro reino, que é o reino hominal, que faz parte da espécie humana. A comunicação, ela é fundamental no relacionamento interpessoal saudável, porque nenhum ser humano é autossuficiente e vive isolado de uma forma natural. Então, aquilo que nós acabamos de dizer, nós somos seres sociais, e como seres sociais, ninguém é autossuficiente, ninguém vive isolado numa ilha, salvo se a pessoa estiver muito doente. Tem pessoas que se isolam do mundo porque tem medo do contato com outras pessoas, tem medo do contato com outro ser humano, e se isola. Mas uma pessoa que vive assim, se for por razões de não ter contato com outro ser humano, está profundamente doente, doente espiritualmente inclusive. Então, naturalmente, nós vivemos em grupo, em sociedade, e a comunicação é o processo para que nós possamos interagir uns com os outros em grupo de uma maneira adequada, saudável. É
pela comunicação que podemos compartilhar o que pensamos e sentimos, expondo ideias, fatos, crenças, valores às pessoas com quem nós nos relacionamos. Então nós vamos compartilhar. O processo de comunicação é um processo de compartilhamento por excelência. Pensamentos, sentimentos, expondo ideias, fatos, crenças e valores. O tempo todo nós estamos nos expressando, colocando isso tudo para fora na interação uns com os outros. O ato de comunicar envolve vários parâmetros. Vejamos aqui os parâmetros do ato de comunicar. Emissor, aquele que deseja comunicar um pensamento ou sentimento, expondo suas ideias, crenças e valores. Então, aquele que vai emitir. Eu, por exemplo, neste momento, estou me comunicando com vocês. Então, eu estou emitindo uma série de ideias, de pensamentos, de valores que vocês estão recebendo. Então, existe o emissor e o receptor, ou receptores, também chamado de interlocutor ou interlocutores. São as pessoas, aquela pessoa a quem se destina a mensagem a ser comunicada. Pode ser uma ou mais pessoas. Então nós temos sempre o emissor e o receptor da mensagem a ser transmitida. A mensagem é o pensamento ou sentimento a ser transmitido. Então, todas as vezes que nós estamos passando uma mensagem, nós vamos passar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos ao receptor, ao interlocutor. Além da mensagem, existe a chamada meta-mensagem. A meta-mensagem é a forma como a mensagem é transmitida. Então, a forma como nós transmitimos a mensagem, se uma pessoa, por exemplo, está falando entusiasmada com aquilo que está falando, ela passa uma meta-mensagem de credibilidade. Se essa mesma pessoa está falando a mesma coisa, de uma forma monótona, sem sentir aquilo que ela está falando, ela passa uma meta-mensagem totalmente incongruente, muitas vezes, com a mensagem. Isso é muito usado, por exemplo, na comunicação na tribuna. Quando nós vamos fazer uma palestra no centro espírita, tem pessoas que fazem a palestra tão xoxa que parece que nem ela acredita no que ela está falando. E aí faz aquela palestra, aí as pessoas estão lá meio dormindo, sem saber nem o que está acontecendo. E aí muitas vezes a própria pessoa reclama, ninguém presta atenção no que eu estou falando. As pessoas não querem nem saber do conteúdo. Agora, a forma como esse conteúdo está passando, vai passar uma meta-mensagem de realmente algo realmente bom, positivo, que vale a pena seguir, ou algo sem muita expressão, sem muita expressividade. Mesmo que a mensagem seja positiva, a forma como está sendo passada é incongruente com a mensagem. Todos esses conceitos nós vamos trocar em miúdos durante todo o nosso curso. Esses são conceitos apenas introdutórios, porque nós vamos estar sempre falando de mensagem, meta-mensagem, de receptor, de interlocutor. Então, não se preocupe se estamos passando um pouco rápidos esses conteúdos agora. Temos o feedback, é uma palavra em inglês que significa retroalimentação, mas o termo feedback praticamente já se consolidou na língua portuguesa também. É o retorno da mensagem dada pelo receptor. É pelo feedback que nós vamos saber se estamos comunicando ou se estamos apenas falando. Quando nós estamos falando algo e a pessoa está olhando para o teto, está lá pensando na vida dela, nós estamos recebendo o feedback
de uma ausência de comunicação. Estamos falando, mas o receptor não está captando a mensagem que estamos falando. Agora, se a pessoa estiver atenta, olhando nos olhos, realmente ativa naquele processo de comunicação, o que está acontecendo? Nós estamos recebendo um feedback, uma resposta, que está havendo comunicação. Está havendo alguém passando uma mensagem e alguém recebendo essa mensagem. Então, todos esses elementos vão fazer parte do chamado ato de comunicar. Então, nós temos aqui nesse esquema o emissor, a mensagem, que é aquilo que nós passamos para as pessoas, a chamada meta-mensagem, que é a forma como nós passamos, o receptor, que vai receber tanto a mensagem quanto a meta-mensagem, e o feedback, que é a resposta que o interlocutor nos passa. Seja, parece que pifou aqui, o interlocutor seja no nível individual, seja no nível coletivo, porque pode ser mais de uma pessoa. Quando nós estamos numa plateia como essa, nós vamos fazer uma varredura na plateia para ver como estamos passando a mensagem, se necessitamos mudar alguma coisa ou não. Então nós estamos vendo que o processo de comunicação vai acontecer tanto numa interação tete a tete, como se diz, como um processo grupal, num curso que nós estamos ministrando, numa palestra que estamos realizando na Casa Espírita. Nós vamos ficar atentos a todos esses fatores aqui. Nós vamos emitir a mensagem, vamos dar um colorido a essa mensagem, que é a meta-mensagem, vamos ficar atentos aos receptores da mensagem, ou receptor, quando é apenas entre duas pessoas, para perceber o feedback, a resposta que a mensagem está gerando no interlocutor ou no receptor. Ficou claro isso, gente? Alguma pergunta até agora? Perguntas? Essa primeira parte é apenas técnica, é só o processo da comunicação como se dá usualmente. Nós vamos voltar várias vezes a esses termos, por isso que colocamos inicialmente. E agora nós vamos começar a fazer um trabalho mais aprofundado sobre o próprio processo de comunicação. E vamos estudar a comunicação dentro de uma abordagem cristã. Como que nós podemos utilizar de uma maneira equilibrada o processo de comunicação. Então, resumindo o que nós falamos, para que haja comunicação é necessário que o receptor da mensagem a receba e compreenda. A mensagem transmitida, mas que não foi recebida e compreendida, não foi comunicada. Então fala-se e, se não se entendeu aquilo que se falou, não houve comunicação. Houve uma transmissão de uma mensagem, mas ela não foi comunicada. Comunicar, portanto, significa tornar comum a uma ou mais pessoas determinada mensagem. Se ela foi ouvida e entendida, compreendida, aí sim houve a comunicação da mensagem. Ok, gente? Perguntas? Se você vai falar do Evangelho de Jesus e fica assim numa postura, porque o Evangelho é muito bom para as nossas vidas, meus irmãos, que meta-mensagem você está passando? Está congruente com aquilo que você está falando?
É congruente a metamensagem com aquilo que você está falando? Você falou, por exemplo, quando eu falei, o Evangelho de Jesus é muito importante para as nossas vidas. É uma verdade? É. Agora, se eu falar isso de uma maneira xoxa, sem graça, o que acontece? A metamensagem está incongruente com a mensagem. Para que a metamensagem esteja em harmonia com a mensagem e ela comunique verdadeiramente, é necessário que nós, ao falar, por exemplo, do Evangelho de Jesus, falemos sempre com entusiasmo. Não como esses pastores televisivos falam gritando. Não é falar gritando, é falar com emoção. Porque tem gente que acha que Jesus é surdo, né? Que fala gritando como se fosse o grito que fosse chegar até ele. Não é o grito, é a forma como se fala, é o sentimento que se coloca na palavra, é o colorido que se coloca. A gente chama isso de colorido, é o colorido da voz, é o colorido da forma como você fala. Então nós passamos o entusiasmo ou não, uma coisa xoxa, sem graça. A questão da pessoa que, em prol de passar uma metamensagem, quer imitar o estilo de uma outra pessoa que é enfática, que às vezes... Acontece, por exemplo, no movimento espírita muito com o Divaldo Franco, né? Que é o maior orador espírita de todos os tempos, e muita gente quer imitar o estilo do Divaldo falar. E aí fica o que passa quando nós imitamos alguém, que metamensagem está passando? Mesmo que o conteúdo seja profundo, que metamensagem que passa quando você ouve um imitador? Se a pessoa está imitando, tem gente que imita até os trejeitos, o jeito de coçar a orelha, de tudo, entonação de voz, tudo, exatamente a mesma coisa. Então a metamensagem que se passa é uma metamensagem de algo burlesco, algo que não faz sentido. Então a metamensagem é o seu colorido, é a forma como você se expressa. Cada pessoa tem um jeito próprio. A questão é você ter sempre entusiasmo ao falar. A forma como você vai falar entusiasmado é o que vai garantir o êxito da sua comunicação, passando uma mensagem em conjunto com uma metamensagem, sem imitar ninguém, sendo autêntico. Uma das coisas que nós vamos trabalhar bastante no curso é a autenticidade, a necessidade de sermos autênticos, nem imitar ninguém. Agora, não é porque eu não sou orador e a gente vai falar de forma xoxa, aí já é um problema da pessoa que não se esforça para adquirir determinados recursos, que existem várias formas de se adquirir. Então, por exemplo, a qualificação que Joana de Ângeles fala tem a ver com isso. Se eu não domino determinadas técnicas, eu vou aprender a dominar essas técnicas. Então a técnica da metamensagem tem forma de você aprender. A programação neurolinguística trabalha o tempo todo com metamensagem. A forma como você vai dar ênfase a uma determinada fala. Nós não vamos entrar nesse aspecto neste curso, porque isso seria para um curso de expositores. Mas no futuro nós podemos programar um curso de expositores utilizando as técnicas que a programação neurolinguística oferece para melhorar os recursos da exposição doutrinária. Uma dessas técnicas é o uso adequado da metamensagem. Ok? Alguma outra pergunta? Vamos ver agora a comunicação dentro de uma proposta cristã. Agora nós vamos já adentrar a essência do curso, a essência da comunicação. O que nós estamos propondo? Que, como nós dissemos, o projeto Espiritizar, ele tem como objetivo qualificar e humanizar as pessoas para que nós possamos cada vez mais, pessoalmente e coletivamente, nos aproximarmos da doutrina espírita. Pessoalmente, nós trazemos a doutrina espírita para dentro dos nossos corações. E coletivamente,
aproximar o nosso movimento espírita da doutrina espírita. Porque, infelizmente, o nosso movimento espírita tem se distanciado de uma forma assustadora da doutrina espírita. Tem centros espíritas que só tem espírita no rótulo da porta de entrada do centro, mas que de espiritismo já tem pouca coisa ou quase nada. Às vezes apenas leitura de obras básicas e olhe lá. Então, é fundamental que, para que todo esse processo aconteça, nós, como nós falamos, que nós mergulhemos na essência do Evangelho de Jesus, sempre estudando o Evangelho em espírito e verdade, trazendo as reflexões do Evangelho nas nossas vidas. Então nós vamos estudar alguns versículos do Evangelho que diz respeito ao processo de comunicação. Inicialmente nós vamos estudar em Mateus, no capítulo 12, versículos 33 a 37. Jesus diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que Jesus está querendo dizer aqui? Todos nós sabemos que Jesus falava através de símbolos, de imagens, utilizava uma palavra de forma simbólica. O que há em abundância no coração? Sangue? Jesus está falando de sangue? Sentimento, né? Então ele está falando o que há em abundância no coração, coração como símbolo de sentimento. Disso fala a boca. Então significa o quê? Que nós vamos falar daquilo que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de amor, nós vamos falar com amor. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, nós vamos falar com ódio. Nós vamos utilizar desse recurso. No versículo 34 ele diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E aí, o que ele está querendo dizer? Então, esse versículo é praticamente o desdobramento do anterior, né? Então, se o nosso coração está cheio de coisas boas, nós vamos tirar, claro, coisas boas daquilo que está repleto o coração. Se o nosso coração está cheio do mau tesouro, nós vamos tirar coisas más, porque não é possível tirar algo bom de algo que está mal. Faz sentido? Continuemos. E aí ele diz no próximo versículo: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E aí, o que ele está querendo dizer aqui? Então esse dia do juízo nada mais é do que o dia da nossa desencarnação, em que a nossa consciência passa em revista de uma maneira automática tudo aquilo que nós realizamos, mesmo que tenhamos esquecido. Na verdade, tudo que falamos, que pensamos, que sentimos, passa, às vezes, em átomos de segundo, para que nós possamos fazer um balanço. E esse balanço, se nós tivermos, ao longo da vida, falado palavras ociosas, o que é essa palavra ociosa aqui, hein? O que seria essa palavra ociosa que Jesus diz? São as palavras que vêm do mau tesouro, que vêm do coração que está repleto do mau tesouro. Qualquer palavra menos feliz, menos digna. E não necessariamente palavra má,
Nós vamos ver que muitas vezes se fala, não fala mal, mas também não se fala bem, que já é um mal. O fato de nós não fazermos bem já é um mal. Depois nós vamos ver isso. Depois ele diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quem irá nos justificar ou nos condenar? Nós mesmos, a partir da nossa própria consciência. Então nós vamos sentir alívio, sentir realmente nós fizemos o possível para falar bem, ou nós mesmos vamos nos condenar no sentido de que a maior parte das vezes nós falamos palavras ociosas, palavras que não trouxeram bem nem para nós mesmos, nem para o nosso próximo. Ok, gente? Ficou claro esses versículos? Então, desses versículos aí de Jesus, que Jesus coloca sobre a questão da palavra, nós tiramos dois tipos de comunicação. Nós vamos usar didaticamente o esquema a partir das palavras de Jesus. Então nós temos o tipo de comunicação egocentrada. Ego significa o nosso eu menor, o nosso lado sombra. Então, centrada na sombra. Então nós temos a comunicação egocentrada, é a comunicação do homem mau que tira do mau tesouro coisas más, usando as palavras de Jesus. Então o homem mau que tira do mau tesouro coisas más vai dar origem à chamada comunicação egocentrada. Depois nós vamos entrar em detalhes sobre os tipos de comunicação egocentrada que podemos utilizar. Nós temos a comunicação holocentrada. A palavra holos em grego significa todo. Então ela é centrada no todo, eu e os outros. Na comunicação egocentrada, eu e não os outros. A pessoa, ela é o principal e os outros não importa. Na holocentrada, ela e os outros. Então, é a comunicação que acontece do homem bom que tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Então, aquele processo em que nós vamos retirar de dentro de nós o melhor para oferecer ao outro esse bom tesouro. Perguntas até agora, gente? Que for? Dúvidas? Não? Então vamos adiante. Agora vamos nos centrar na comunicação holocentrada, que é a comunicação verdadeiramente cristã. Então a pessoa se holocentra, ela e o todo. É necessário que haja harmonia de todos, tanto do emissor quanto dos receptores na comunicação. Então a comunicação holocentrada, ela se baseia em dois grandes valores cristãos. O primeiro deles é o amor cristão. Sem o amor cristão, não é possível a comunicação holocentrada. Aí nós entramos no movimento egocentrado. De onde nós tiramos o amor cristão? Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o grande exercício para todos nós. A começar pelo amor a si mesmo, fazendo esforços para se amar e esforços para amar o próximo como a si mesmo. Por que esforços? Hein? Esse mandamento aqui, esse versículo, muito simples de entender intelectualmente, né?
simples demais até, de entender, agora extremamente difícil de ser sentido e muito mais difícil ainda de ser vivenciado. Por isso, nós somos convidados a realizar exercícios, esforços de amar a nós mesmos e de amar ao próximo como a nós mesmos. O tempo todo nós somos convidados a isso. Então a comunicação holocentrada vai ser fruto desse exercício. Se nós fazermos exercícios para amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos, nós também automaticamente realizaremos os exercícios para a comunicação holocentrada. O outro grande valor necessário para a comunicação holocentrada é a compaixão cristã. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então a essência da compaixão é exatamente isso. O que é compaixão? É você se compadecer do outro. Você só pode compadecer do outro se você estiver exercitando o amor a si mesmo e o amor ao próximo como a si mesmo, para realizar ao outro aquilo que você gostaria que fosse realizado para você. Então, se você está sofrendo, você gostaria de ser massacrado? Se você comete algum erro, você gostaria de ser massacrado? Se nós não gostaríamos que fosse feito a nós, nós também não faremos aos outros. Pelo menos esse é o exercício que Jesus recomenda. Então esses dois grandes exercícios vão ser a base da comunicação holocentrada. O exercício do amor a si mesmo e ao amor ao próximo como a si mesmo, e o exercício de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si próprio. Tá? Perguntas até agora, gente? Dúvidas? Não? Então vamos à frente. Então toda dificuldade de comunicação interpessoal origina-se dos sentimentos egóicos, evidentes ou mascarados, que nos determina o egocentrismo, no qual o que importa é o eu pessoal em detrimento do nós. Então o egocentrismo gera a comunicação egocentrada, em que está se baseando em valores egocêntricos, egoísticos e egocêntricos. Em situações egoísticas e egocêntricas em que a pessoa quer aquilo que é o melhor para ela, em detrimento do outro. Completamente diferente da visão holocentrada, que ela vai fazer exercícios, esforços para fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a ela. Então nós vejamos a comunicação egocentrada. Nós temos o egocentrismo. Existe o egocentrismo de duas formas. O egocentrismo voltado para dentro, que gera a reatividade. Como funciona o egocentrismo voltado para dentro? Nesse movimento egocêntrico, os sentimentos egóicos evidentes que predominam são onipotência, prepotência e individualismo. Esses três sentimentos estão sempre presentes na comunicação egocêntrica voltada para dentro. A pessoa se volta para ela. O que a onipotência faz? A pessoa onipotente, o prefixo oni significa todo, potência, poder.
Então, a pessoa onipotente, ela acredita que ela tem todo o poder, que ela é todo poderosa. E aí, como ela acredita que ela é todo poderosa, o que ela vai fazer? Ela vai agir com prepotência. Se as pessoas que estão ao seu redor não se subjugam a ela voluntariamente, como se isso fosse possível, na verdade não é, mas as pessoas fingem que se submetem, e se não se submeter, ela submete as pessoas à força. Então ela subjuga, e essa força pode ser intelectual ou física até, obriga as pessoas a estarem junto com ela. Na maioria das vezes, nos onipotentes, no nível interpessoal, é a força psíquica, a força mental, que as pessoas usam para subjugar as outras a si mesmas. E muitas vezes associada a essa força mental também a força física. O individualismo, o sufixo ismo significa cultuar. Então, individualismo é o culto ao indivíduo. O que importa sou eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se sobrar alguma coisa é para os meus. Esse é o individualista. O individualista está centrado nele. O individualista, ele centra nele e não tem uma referência do nós. Ele não tem um movimento de focar a coletividade. Ele foca apenas ele mesmo, em detrimento da coletividade. Então é algo extremamente pernicioso. Individualismo é profundamente pernicioso e gera a comunicação egocentrada, voltada para dentro, voltada para o indivíduo. Esse dentro é para o próprio indivíduo. Existe o egocentrismo voltado para fora, que caracteriza a passividade. Como funciona o egocentrismo voltado para fora? Vejamos aqui. Os sentimentos que predominam são egóicos mascarados. Parece positivo, mas não é. Então predominam pseudo-altruísmo, autoanulação e alienação. Então é um movimento que parece positivo, mas não é. Tá? Então nós temos esse movimento voltado para fora, é aquela pessoa que, por exemplo, numa situação de relacionamento familiar, por exemplo, é aquela pessoa que vive pondo panos quentes para evitar conflitos. Não, na nossa família não pode haver conflitos. E se não pode haver conflitos, todas as dificuldades são colocadas para baixo do tapete. E aí se coloca as dificuldades embaixo do tapete, ninguém vê, todo mundo sabe que existe, mas todo mundo finge que não existe, faz de conta. Então, é a comunicação egocentrada voltada para fora, porque a pessoa está voltada para fora numa falsa concepção de superação de conflitos. No centro espírita, como que aparece? Não, no centro está tudo nas mil maravilhas. Na frente um dos outros, todo mundo com a cara de anjinho barroco, tranquilamente. Saiu por trás, é alfinetada, é cutucada, é punhalada. Por quê? É um movimento egocêntrico voltado para fora. Tudo num processo de falsidade. E aí nós nos perguntamos para todos vocês, para nós refletirmos juntos. Existe relacionamento interpessoal num planeta de expiações e provas sem conflito? Vocês acham que é possível? Não é possível. Só que o movimento egocêntrico voltado para fora
quer que isso aconteça de qualquer jeito, que não haja conflitos. Então não se pode discordar, não se pode falar de determinadas situações, tudo vai sendo oculto. O conflito oculto significa que ele foi resolvido? Ele está, na verdade, escondido, e tudo que é escondido não é resolvido, o que acontece? Ele vai se acumulando, ele vai se ampliando. Então o conflito não resolvido hoje vai se somar com o de amanhã, que vai se somar com o de depois de amanhã, e as coisas vão ficando falseadas em si mesmo, e o movimento egocêntrico continua, diferente do movimento holocêntrico. Conflito significa briga, gente? Não necessariamente. Tem muitos conflitos que acabam gerando briga, que é o movimento próprio da reatividade. Vejamos aqui, ó, tem uma setazinha aqui a mais. Estão vendo? Muitas vezes nós transitamos entre os dois movimentos. Tem pessoas mais reativas, pessoas mais passivas. Mas quase sempre nós temos as duas coisas, passividade e reatividade. Muitas vezes nós queremos ocultar os conflitos, escondê-los. Outras vezes nós estamos francamente conflituados. E poucas vezes nós estamos trabalhando para a superação do conflito, que é o movimento holocêntrico. Se nós fizermos esforços para fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, nós evitaríamos as brigas, mas trabalharíamos para a superação do conflito, porque não adianta esconder o conflito. Agora, se nós somos daquele tipo do bateu, levou, nós vamos viver as turras uns com os outros, né? Reagindo um contra os outros, e às vezes também fugindo do conflito, fugindo da dificuldade, como se fosse possível fugir dela. Ficou claro isso, gente? Perguntas? Como na casa espírita nós vamos lidar com essa questão? Muitas vezes nós percebemos determinados conflitos entre pessoas na casa espírita, entre companheiros, que são às vezes trabalhadores da casa espírita, e todo mundo fica fingindo, né? Todo mundo, ou algumas pessoas, às vezes não são todas as pessoas, mas muita gente fica fingindo que nada está acontecendo, né? E não se tem a coragem de se colocar a dificuldade para que ela seja resolvida. Por que que isso acontece? Isso acontece exatamente pelo movimento egocêntrico. Se nós habituássemos sempre a nos holocentrar, nós estaríamos sempre focados na superação dos problemas, seja no nível pessoal, seja no nível coletivo. Então é mais cômodo ficar no movimento egocêntrico voltado para fora, passivos, né? A passividade é não realizar nenhuma ação. Se eu não realizo nenhuma ação, é cômodo. Só que é o comodismo que só gera incômodos. Toda situação cômoda vai fazendo com que os problemas vão se avolumando e até que fique insuportável. E quando fica insuportável, vem aquela explosão, aí sai de um extremo da passividade e vem para a reatividade de uma forma muito intensa. Isso acontece no relacionamento familiar, acontece na casa espírita, acontece em todos os relacionamentos interpessoais. Todos os problemas não resolvidos, cedo ou tarde, eles vão acumular e gerar uma situação muito difícil para as pessoas envolvidas. Então vamos buscar a resposta em Jesus. Antes de ver o versículo do Evangelho, só uma explicação. Então, quando o egocentrismo está voltado para dentro, o emissor se comunica de forma reativa, passando tanto na mensagem quanto na metamensagem, que não se importa com o receptor.
Nessa forma de egocentrismo, o que predomina é o individualismo, no qual o que importa é o que o emissor pensa e sente, o seu ponto de vista em detrimento do ponto de vista do outro. Então essa é a forma egocêntrica reativa, voltada para dentro. Quando o egocentrismo está voltado para fora, o emissor se comunica de uma forma inautêntica, passando tanto na mensagem quanto na metamensagem, que ele quer a qualquer custo que não haja conflitos no processo de comunicação. Então, comunica-se tanto na metamensagem, todo mundo olha para o outro, vê que o conflito existe, cada um olha para o teto, olha para... como se não fosse possível trazer o conflito para ser resolvido. Nesta forma de egocentrismo, o que predomina é a autoanulação, na qual busca-se, com base no auto-engano, uma alienação, construindo-se uma comunicação pseudo-holocentrada, com uma falsa ausência de conflitos. O que se busca é não ter conflitos, como se o conflito fosse pernicioso em si mesmo. Nós vamos ver, com base no texto evangélico, que o conflito não é pernicioso em si mesmo. O que é pernicioso é vivermos conflituados. É bem diferente ter conflitos e viver conflituados. Todo conflito não resolvido gera pessoas conflituadas. Concordo com isso? Porque o conflito externo, ele é jogado para dentro da pessoa. Então, não se tem... Por que é o holocentrado voltado para fora? Não se quer conflito fora, e o conflito é jogado para dentro. No holocentrado voltado para dentro, o conflito é jogado para fora. A pessoa, ela fica, entre aspas, no bem bom, e o conflito é jogado todo para fora. Um é o oposto do outro. Então vejamos agora no Evangelho, em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Lucas capítulo 12, versículo 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo, antes divisão. Então a espada anterior é a mesma coisa, mesmo símbolo dessa divisão. Então, se Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer divisão, que divisão é essa, hein, gente? Então vejamos o contraste desses dois versículos com o próximo. Vamos analisar os contrastes, porque o Evangelho ele deve ser entendido no seu todo. Parece uma incongruência, só parece uma incongruência de Jesus. Uma hora ele fala que não veio trazer a paz, e depois ele fala que ele deixa a paz. Então, ele fala que não veio trazer a paz, mas espada. Aí ele faz uma pergunta: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo antes divisão. E depois em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Parece uma incongruência, não é? Mas não é. Por quê? Primeiro, vamos ver, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como que é a paz de Jesus? Como é? A paz dele está totalmente centrada no amor e na compaixão. Naqueles dois versículos que nós já estudamos, ele é o mestre disso. Amar ao próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a você. Então, ele é o mestre disso. Então, ele tem internalizado totalmente esses valores.
Então a paz de Jesus é uma paz com esses valores. É a nossa paz? Não. Por quê? Porque nós estamos muito distantes da internalização plena desses valores. Nós estamos ainda muito egocêntricos e ainda pouco holocentrados. Então, a paz nossa não é a mesma paz dele. Depois ele diz: não vou lá dou como a dá o mundo. Como é a paz do mundo? A paz que reina entre os países, como é? É de verdade ou é de faz de conta? Ela é aparente. Na Europa, a Europa está em paz. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa está em paz. Mas os alemães detestam os franceses detestam os ingleses. Uma vez conversando com uma pessoa que era da Itália, do norte da Itália, e ela dizendo que ela era de uma raça superior, porque os italianos do sul, esses sim eram inferiores. Então você vê que no mesmo país existe, por exemplo, sicilianos, que é o sul da Itália, são vistos como europeus de segunda categoria pelos próprios italianos do norte. Agora imaginemos os alemães mesmo. Então essa é a paz que tem na Europa. É uma paz de verdade? Se existe uma animosidade entre os povos do mesmo país, as etnias, não é nem etnia, é só uma questão de falar o italiano com um pouco mais acento, mais carregado ou menos. Imaginemos o que é aquilo. Aquilo é, na verdade, por questões econômicas, uniu-se a Europa. Mas as pessoas vivem em guerra mental. Não existe ainda mais a espada física, mas a mental, a emocional, a social ainda existe. Por quê? Por que existe? Porque não se passou pela divisão. O que é a divisão? O que é a espada do versículo anterior? É a resolução do conflito, é a solução do conflito. Se o conflito não é trazido de verdade para ser resolvido, ele vai ser resolvido? Porque os governantes decidiram, no caso dos países, os governantes decidiram que vão se unir, vão formar uma Europa unida. Nós estamos falando da Europa só como exemplo. Uma Europa unida é a paz do mundo, uma paz decidida em gabinetes. Significa que as pessoas vão estar, simplesmente porque assinou-se decretos puramente no papel, que as pessoas vão se unir, sem passar os conflitos que elas têm pela espada. O que é passar o conflito pela espada? Exatamente o trabalho de solução desses conflitos. E como que se dá a solução do conflito? A partir do movimento holocêntrico. Por que eu vou brigar com o outro se eu não gostaria que ninguém viesse brigar comigo? Não é fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você? Se eu realmente me amo, eu não quero que ninguém venha e me coloque de dedo em riste e me imponha nenhuma coisa, nada que o outro pense. Eu gosto de fazer isso? Eu gosto que alguém me faça isso? Eu gostaria? Não. Então, se eu não gostaria disso, porque eu me amo, eu vou fazer esforços para resolver o conflito que gera isso. Está ficando claro, gente? Está fazendo sentido? Então, quando Jesus está falando da paz do mundo, é a paz de faz de conta. A paz de verdade passa pela espada, pelo conflito, pela superação dos problemas de verdade, nos holocentrando. Eu e o outro queremos estar em harmonia.
Eu e o outro queremos viver bem. Não só sou eu que quero viver bem, em paz, em harmonia, em equilíbrio. O outro também quer. E aí, se todos nós queremos, o que nós somos convidados? A esconder os nossos conflitos ou trazê-los à tona para que sejam resolvidos? Então nós somos convidados, a vida convida. Se nós vamos fazer ou não, vai de acordo com cada um. Só que o que acontece? Todos nós vamos chegar no dia do juízo. E se nós, no dia do juízo, não tivermos adquirido o juízo, no outro sentido, o que vai acontecer conosco? Então nós já vimos lá o que vai acontecer conosco. Então nós somos convidados a desenvolver a paz de verdade. Como que é essa questão dentro desse versículo aqui? Como que nós trabalharíamos isso na prática do centro espírita? Vamos chegar na pessoa e falar: olha, você é assim, 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 assado. É assim que nós faríamos? Esse é o movimento holocentrado ou egocentrado? É um movimento egocentrado. Então como que nós resolveríamos os conflitos no centro espírita? Na prática mesmo, gente. O que Jesus disse sobre isso? Para nós ainda é muito difícil fazer isso. Por que é muito difícil? Porque não faz? Mas por que nós não fazemos? É o comodismo, não é? O que Jesus fala para aí com relação a isso? Se houver algum problema entre vós, o seu irmão, primeiro chame-o e converse com ele, em particular. Se não houver mudança da atitude do seu irmão, o que você faz? Reúne a igreja. E o que é reunir a igreja nos tempos atuais? Reunir a diretoria do centro para descer a lenha no outro, pôr outro lá na berlinda e é isso? O que é reunir a igreja? Qual é a conotação de igreja dentro da visão cristã? Não é igreja lá suntuosa, cheia de... O que é igreja? Igreja significa congregação de pessoas. Então, se nós vamos reunir a igreja, nós vamos reunir o quê? Pessoas que querem o bem comum. Se as pessoas querem o bem comum, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar para o bem comum, para resolver o conflito. Mas aí a gente... Mas e se melindrar? Se melindrar é um problema do melindrado. Se nós estamos fazendo esforços verdadeiros para trabalhar o bem comum, reunindo a igreja, essa congregação de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, estamos amorosamente focados no amor cristão e na compaixão, nós precisamos temer? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se nós estivermos buscando a paz de Jesus, essa paz de verdade, e não a paz do mundo, há espaço para atemorizar? Não. Por que é difícil para nós chegar nisso? Porque nós não estamos acostumados. É muito mais fácil fingir que tudo está bem do que nós tomarmos decisões. Nós chegarmos e conversarmos abertamente: fulano, eu não gostei desse momento assim, assim, daquilo que você falou. Autenticidade, franqueza ainda são virtudes muito pouco exercitadas. A maioria de nós prefere fingir.
Nós estamos falando de autenticidade e de franqueza, não é de rudeza. Às vezes nós somos rudes. Rude é o egocêntrico, que ele é individualista, ele fala as coisas na bucha, doa quem doer. Então, autenticidade e franqueza é como um grande diamante. Imaginemos um diamante enorme, muito bonito. Agora, imaginemos esse diamante jogado na testa do outro. Isso é rudeza. Agora, imaginemos esse diamante oferecido ao outro. Isso é autenticidade e franqueza. Agora, se o outro quiser virar as costas para o nosso diamante, já não é problema nosso. Nem é problema da igreja, da conotação cristã, das pessoas que estão trabalhando para o bem coletivo. Acontece muito, já vimos isso acontecer em muitos centros espíritas, acontece aqui na federação, uma pessoa que está destoando do todo, gerando muitas dificuldades, mas ninguém pode falar nada, porque é um verdadeiro tabu falarmos sobre os conflitos que temos. Não, mas vai melindrar, vai isso, vai aquilo, a pessoa vai deixar o trabalho. Se deixar o trabalho, está mostrando imaturidade psicológica, emocional, e que não está realmente a fim de trabalhar, mas sim de perturbar a ordem coletiva. Nós não temos o direito de fazer isso, nem como dirigentes, nem como trabalhadores. Podemos até fazer, mas não nos convém fazer. O nosso dever consciencial nos convida a algo diferente. Faz sentido, gente? Eu estou viajando na maionese? Faz sentido, porque é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Vamos trazer os conflitos de uma forma amorosa, mas vamos trazer os conflitos para serem trabalhados, para serem resolvidos. E se nós estivermos envolvendo amorosamente as pessoas de verdade, elas vão reconhecer e se tiverem realmente querendo crescer, porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer no dia do juízo? No dia do juízo a gente vai alegar para a nossa consciência, não, é porque lá no centro era todo mundo muito melindrado, então a gente não podia falar nada. Vai funcionar para a sua consciência esse tipo de argumento? Não vai funcionar. Isso é o movimento da desculpa que a gente faz para o outro. A gente vive falando para o mas não podemos falar, porque não podemos tomar atitude, porque senão isso, porque senão aquilo, e ficamos nesse movimento. É um movimento egocentrado, voltado para fora, para a paz e faz de conta. Aí fica todo mundo em paz, todo mundo com cara de arranjo barroco, mas que de angelitude não tem nada. É um movimento falso, holocentrado. Muitas vezes nós fazemos isso em nome da caridade. Não vamos falar nada, não vamos fazer nada, porque é falta de caridade. Realmente no movimento espírita usa muito esse chavão. Tudo é falta de caridade, mas na verdade nós estamos usando a caridade para agir com indolência. Nós estamos usando a caridade para não fazer esforços de harmonia coletiva, porque tudo é falta de caridade e vai se engolindo as coisas e os problemas vão se avolumando e o movimento espírita sofre muito com isso. Então, quando Joana de Ângeles nos convida a qualificar, humanizar e espiritizar, é para que nós aproximemos de verdade o nosso movimento espírita da doutrina espírita, que é muito clara, não tem espaços para dubiedades, e o Evangelho de Jesus, que também não há espaço para dubiedade. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que Jesus está querendo dizer aí, gente? Exatamente, ele está falando sobre a autenticidade.
seja o seu dizer sim na hora que é para dizer sim, e não na hora que é para dizer não. O que passa disso é maligno, é um mal. Então, se nós não falamos quando é necessário falar as coisas corretas, nós estamos produzindo mal individual, e se envolve a casa espírita, nós estamos fazendo mal coletivo. Isso é muito grave para nós, individualidade, para o centro espírita enquanto coletividade, porque nós estamos distanciando a nós mesmos, distanciando o nosso centro espírita do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então a fala do Afro é bastante pertinente. Ele lembra da introdução do livro do Paulo Estevão, que Emmanuel fala de que o cristianismo começou a morrer quando ele se tornou religião oficial de Roma, e ao se tornar religião oficial de Roma, ele passou de perseguido a perseguidor. E aí as questões realmente pontuais, importantes, foram colocadas de uma maneira morna. E que hoje o movimento espírita, principalmente hoje mesmo, no pleno século XXI, tem, infelizmente, entrado nesse movimento morno em relação à vida. Uma inautenticidade. Então, se nós fizermos isso dentro do movimento espírita, nós estaremos distanciando o centro espírita e nós próprios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, cuja proposta maior da doutrina é reviver esse Evangelho. Então, se nós fizermos isso, é muito grave para nós. E aí aquela questão, no dia do juízo, não vai ter desculpa, no sentido de, não, mas isso, mais aquilo outro. A nossa consciência, como é a voz de Deus dentro de nós, a lei divina dentro de nós, não aceita desculpas. Não aceita desculpa no sentido de que você faz ou você não faz. Não existe meio termo. Mas nós não fizemos porque não tinha jeito, porque não dá para dar esse nó na consciência. Nós pensamos que damos. Pensamos que a omissão é um processo que nós vamos levando as coisas de uma maneira morna, mas a sombra vem trabalhando intensamente nesse sentido. No ano passado nós ministramos aqui o seminário Obsessão e Movimento Espírita, e nós trabalhamos 18 horas sobre esse assunto, da questão de quanto a sombra tem aproveitado essa superficialização que existe dentro do movimento espírita. Então o movimento espírita ele é para reviver o cristianismo lá nas bases. Então Jesus fala muito claro dessa questão do conflito, para que nós deixemos de ser pessoas conflituadas, colocar as coisas com naturalidade, com amor, com compaixão, com naturalidade e autenticidade. Essa é a proposta da comunicação holocentrada. Qualquer fala no sentido contrário é uma tentativa de falsear esse tipo de comunicação, que nós estamos repletos disso, tanto individual quanto coletivamente. A comunicação falso-holocentrada, a gente faz de conta que as coisas vão muito bem. Então, para que nós possamos melhorar a nossa capacidade de comunicação, superando gradativamente os 2 níveis de egocentrismo que nos bloqueiam o ato de comunicar, é fundamental nos holocentrar, tanto no amor quanto na compaixão cristãos, num processo de fidelidade consciencial. Então, tudo aquilo que nós falamos, é fundamental que nós sejamos fiéis à proposta cristã. Se nós não somos fiéis à proposta cristã, alguma coisa está errada. Porque
a doutrina espírita é para reviver a proposta de Jesus. Para que a comunicação holocentrada aconteça, é fundamental que cada um de nós faça exercícios para contactar com as energias de amor presentes no ser essencial que cada um é, para poder se comunicar com o outro, sabendo detectar o potencial de amor que o outro também é. Então, a essência do amor e da compaixão cristã já está em estado de latência na nossa própria essência divina. Nós somos uma essência divina, criadas para a felicidade, assim como o outro também é. Então, quando nós centramos foco nisso, nós desenvolvemos o amor e a compaixão cristã. Todo o processo para que o emissor possa se holocentrar passa pela adequação da linguagem. A linguagem utilizada para transmitir a mensagem, bem como da forma como direciona a metamensagem, de modo que a resposta do receptor possa ser a mais satisfatória possível, dentro de uma proposta amorosa. Então, esse processo holocentrado, ele passa por todo esse processo de a nossa linguagem ser o mais próximo possível da linguagem cristã, para que nós possamos transmitir a mensagem de uma forma o mais satisfatória possível, dentro do processo da metamensagem, que nós vamos ver detalhes mais para frente. Para que isso aconteça, o emissor deve também estar disposto a mudar o seu sistema de crenças, superando o egocentrismo. Então, todos nós somos convidados a superar o egocentrismo, as crenças que nós trazemos. Nós vamos também trabalhar mais para frente sobre o sistema de crenças, para que cada vez mais nós possamos centrar no todo, nós mesmos e os outros.